Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos ao meu canal Dando um Giro Literário. E para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. Sim, hoje estou um pouquinho fora de ângulo, por quê? Aconteceu que estava eu ali dando uma voltinha no IG e claramente um dos meus autores amigos, né, que a gente bate uns papos e de livros maravilhosos, o Átila, está ali participando de um projeto junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e mais alguns outros colegas. Ele foi convidado por umas meninas que é o de projetos de antologias. Então ele foi o autor convidado para que ele realizasse uma antologia e tem uma parceria com a editora Livra. Então, para vocês terem uma ideia, é um projeto assim de peso, é um projeto de presença. E este projeto, ele tem o nome de Histórias Urbanas. Então, a gente consegue ter uma ideia de tantas antologias que terão neste livro. E fora que assim, né, tem vários autores, então veremos várias características de um autor, várias histórias, né, conteúdos diferentes. E o Átila, com o jeito dele de ser de suspense, meio terror e claramente com assuntos fortes que geram gatilhos, porém importantes e necessários para o nosso dia a dia, né? Ele não põe uma venda aos olhos da sociedade. Na realidade, com o conteúdo dele, ele tenta retirar essa venda e nos mostrar que coisas sim ruins vêm acontecendo, o que geralmente causa ou que ajuda na causa de situações como bullying, de situações como a pedofilia, estupro, enfim, entre várias e várias outras coisas ruins que cada vez mais vem aumentando devido a um grande número de fatores, de situações do nosso dia a dia que acaba vindo a acontecer. Então, o nome da antologia do Átila em Histórias Urbanas leva o nome de Perséfone. Para quem gosta, né, de mitologia, principalmente da mitologia grega, já deve ter ouvido falar o nome de Perséfone. Ela nada mais é que uma deusa do submundo, né, uma deusa lá do mundo inferior, na qual Hades meio que a tomou como esposa, como mulher, e ela, numa parte infeliz, veio a viver com ele. Então, para vocês terem uma ideia um pouquinho da história de Perséfone, ela é filha do deus Zeus, sim, o deus todo-poderoso, majestoso do Olímpio, junto com a deusa Deméter. E claramente foi esposa de Hades. Forçada? Foi, mas não deixa de ser a esposa dele. Sendo assim, a Perséfone, ela é a deusa das ervas, das flores, das estações e depois, após o casamento com Hades, ficou conhecida como a rainha do submundo ou a rainha infernal. Um pouquinho da história, né, do porquê que o Hades a sequestrou. Perséfone, ela não poderia comer nada que lhe fosse oferecido ou ela nunca retornaria para sua casa. Enquanto isso, Zeus tentava, né, convencer que Hades devolvesse a moça. Mas a Perséfone acabou comendo algumas sementes de romã e selando assim o seu destino como a rainha infernal, a rainha do submundo. Sendo assim, ela se viu obrigada a se casar com Hades. Mas enfim, só para vocês verem um pouquinho o que junta uma coisa com a outra, porque como é baseado, né, nessa mitologia da deusa grega, da Perséfone, então vocês viram agora um pouquinho da história dela e quando vocês lerem, vocês irão puxar características ou situações que aconteceram com a Perséfone com a nossa antologia, né, que eu li. Então vocês verão pontos referenciais, pontos praticamente iguais. Então começa o que? A história de Perséfone na casa com os pais. Uma rotina de toda uma adolescente. Então aquela rotina que provavelmente nós vemos quase todos os dias na casa das famílias atuais, que é o pai chegando em casa, sentado no sofá,
tirando um cochilo, vendo a televisão. A mãe, após as suas obrigações, se sente no direito de descansar. Não estou dizendo que ela não tem o direito. Fica lá no seu celular de nova geração. Enquanto isso, os filhos são esquecidos, né? Então, deixam os filhos com o celular, que estão mexendo em aplicativos, jogos e falando com pessoas que nós nem temos ideias. E acaba se deixando passar batido dessa vigilância do celular, porque hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto aplicativo, né, e tantas redes sociais para que tirem a nossa atenção, então eles meio que deixam de lado Perséfone para viver essa vidinha. E fica claramente esclarecido ali né, na antologia que os pais já não estão vindo de uma onda boa no casamento deles. Vêm brigas constantes, eles estão praticamente assim separados, se vê eles distante um do outro, e isso de certa forma acaba afetando Perséfone, porque o casamento dos pais não andam bem, né? Creio que como muitos aí por diversos variados motivos, e acaba refletindo, né? Tendo um reflexo na menina, que já na escola ela já vem sofrendo por questões dela estar fora dos padrões que a sociedade impõe. Então vê ali na antologia porque ela é gordinha, como ela tem 12 anos, então tá na fase da adolescência, que vem, né, alterações dos hormônios, vem aparecendo as espinhas e fora também os pensamentos da transição da infância, da adolescência, se preparando para a fase adulta. Então, ou seja, é nessa fase que a cabecinha deles está ali turbilhões de emoções devido a todas essas situações. E ainda juntando com a situação nada boa que está em casa, a menina então se sente mais triste, mais isolada, sozinha, porque ela não tem os pais para comentar a situação que ela vem sofrendo na escola, ou até mesmo seus pensamentos mais íntimos, porque nós, como os pais, deveríamos ser, com certeza, fazer papéis de pais e sermos amigos dos nossos filhos e percebermos, sem que eles nos falem, né, mas o nosso feeling da paternidade, da maternidade, em sentir que há algo errado com as nossas crianças. Mas com esse mundo tão à volta, cheio de informações, ou até mesmo desleixo em alguns momentos da nossa parte, a gente acaba meio que ignorando e deixando os nossos filhos na mão de pessoas, de situações que na grande maioria das vezes não são legais, não tem boa índole, bom sentimento para com nossos filhos. Então a Perséfone, ela entrou num aplicativo de bate-papo, na qual ela usava um celular antigo, mas a mãe tinha um celular de nova geração, e isso era um conflito, porque ela queria seguir a moda de ter, né, roupas novas, celulares novos, e os pais não deram para ela, mas os pais têm. Graças, os pais têm direito de se sentir bem, eles trabalham para isso? Tem, não estou dizendo que o filho não tem. Eu acho que sim, quanto o mínimo possível eles tiverem, de certa forma, controlado, é melhor para se dar valor e a gente também conseguir regrar, conseguir seguir, até mesmo monitorar. Então, ela entra nesse aplicativo, onde os seus amigos da escola estão lá, sempre falando. Tem aquela menina popular que o tempo todo tá ocupada porque ela é linda, então, ou seja, ela é bem procurada, requisitada. Nessa idade já tem aquelas questões dos namoradinhos. Abro um parêntese aqui, viu? Que criança não namora. Não façam, gente, aquele negócio, até mesmo os menorzinhos. Ai, que lindo, já tem namoradinha. Ou fulano de tal vai ser namoradinha. Ai, quando crescer eles vão... Não, gente, criança não namora. Não romantizem esse tipo de situação. Deixem as crianças serem crianças. Não diminuam, não afastem esta fase da infância que é tão linda. Nós tivemos uma infância maravilhosa de poder brincar na rua, sem a tecnologia, com brinquedos, com amigos. Infelizmente, por toda a situação de segurança, entre outras coisas que está, os nossos filhos e provavelmente as próximas gerações não terão. Então, o escape deles é em casa, com a tecnologia e com os pais. E se eles não têm isso, a tendência é sempre
regredir, sempre ir por um lado pior. Então por isso que eu falo, não romantizem, tá? Porque a infância dessa geração e das próximas, elas serão tão curtas, tão assim, fixadas em apenas umas coisas, sem um leque de diversidades saudáveis, tá? Não digo de questão de alimentação, mas estão tão poluídos que então não romantizem isso, deixa eles curtirem pelo menos um pouco que eles terão da infância, porque cada vez as fases adultas ou as situações vão se aproximando e a infância está diminuindo. Mas deixa eu voltar lá. Aí, então ela começa a conversar, então, né, cada um tem aquele seu namoradinho e ela também tem o seu namoradinho virtual. Tem, coincidentemente, o namoradinho dela é o nome do cantor preferido que ela tem, sabe, a mesma idade. Então, só que a questão é que ela nunca viu uma foto desse namorado, ela nunca conversou com ele, né? Então a gente vê porque é um bate-papo aberto, aonde, né, e como é tudo virtual, nós não sabemos quem está por trás do telefone ou por trás do computador. Hoje em dia, né, neste mundo virtual, a gente pode ser ou fingir ser quem quiser na hora que quiser. Então foi acabou acontecendo. Havia uma pessoa se fingindo do namoradinho e falava palavras ou falava situações nas quais a deixava confortável. Ela acabava desabafando situações que aconteciam em casa e ele, né, malandro, pegava isso daí e falava, eu também passo. Ou seja, sabe o rapport? Você falar que também passa por isso, ou você fazer posições ou ações para que a pessoa se sinta mais confortável, confie em você, se identifique com você. Pois então, era atrás, né, o que o cretino por trás do suposto Thomas, que era o namoradinho dela, fazia. E ela, inocente, carente de atenção, carente de viver situações que as outras amigas na escola estavam vivendo, né, devido à idade. Então ela se apegou a esse rapaz, ela meio que então realmente confiou nele. Então ele falava o que ela ouvia, né, ele de tudo para agradar. Quando ela reclamava dos pais, essas coisas, falava, os meus pais também fazem isso, porque ele fingia ter a mesma idade com ela. E com o tempo ele foi começando a pedir situações mais inusitadas, fotos dela nua, sabe? Porque nessa idade, por mais que estejam avançados, eles ainda são crianças. Eles podem ter curiosidade de verem fotos de lingeries e comerciais aí. Mas eu acho que a nudez em si, eu acho que não chegou a tanto. Acho que quando for daqui mais assim, 14, 15 anos, creio que essa idade já começa a ter um pouco mais de curiosidade. Não sei, eu posso estar errada. Então ele foi pedindo, ela, mas minha mãe falou que é errado, mas mesmo assim ela fez, ela mandou. E daí ele falou, então agora chegando o seu aniversário, finalmente vamos se conhecer, eu quero fazer uma surpresa. Ela, com medo, sabendo que estaria fazendo coisa errada, não sei o que, mas foi. A gente julga, ela não julga, pelo que, mas os pais não ensinaram, pelo que diz ali, ensinaram. Só que ela estava sozinha em casa, pais ausentes, né, pais envolvidos na sua própria bolha de problemas, ignorando os filhos, principalmente nessa fase, como eu já falei anteriormente. Então ela estava se sentindo só. Ela queria, né, ela estava carente, ela queria atenção. Uma pessoa acabou dando essa atenção para ela estava tendo o que queria. Então ela topou em se encontrar com o suposto namorado no dia do seu aniversário, que ele faria uma surpresa, porque ele a amava muito, ele a chamava de gostosa. 12 anos, uma criança fala, você é linda. Até nisso, talvez eles tenham vergonha de dizer que é linda, porque ainda estão naquela fazinha assim, de ter vergonha, sabe, do descobrimento. Então, e meio que ele soltava alguns pontos que já dava a entender que ele a conhecia mais do que ela imaginava. Então ele marcou um encontro numa rua isolada da escola. Ela já, assim, ele falava que tinha motorista e blá blá blá. Acabou chegando neste dia, ela entrou no suposto carro, viu que não tinha namorado nenhum. E a pessoa, depois vocês vão ter que ler para saber quem é, que é o boom da história.
já podemos ver que não era uma criança, e sim um adulto. Então já vemos aí o tema da pedofilia, já estava tendo na conversas ele pedindo fotos, situações inusitadas, e agora em si para consumir o ato, né? Para que realmente acontecesse a situação de fato. Então, quando ela entrou no carro, viu que não era, ele acabou levando ela para uma casa abandonada, bem sinistra, aonde já tinha vestígios que uma vítima anterior a ela passou por ali. Então ela não seria a sua primeira vítima e com certeza não será também a sua última. Então dá-lhe a entender que ele abusou dela e depois ele a matou e depois ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. Então nós temos, sim, é uma criança, pela idade de 12 anos, adolescente. Não, para mim ainda é uma criança. Então nós temos situações de pais ausentes, tecnologias, internet sem monitoramento, totalmente livre, pais não vendo o que está acontecendo com o seu filho na escola e principalmente dentro de casa, cegando os olhos para tudo isso. E uma criança pedindo atenção numa fase de orientação, numa fase de transformação e se via sozinha, sofrendo na escola. Então, muitas e muitas situações acabou gerando ou acabou ajudando para que isso acontecesse. A inocência de uma criança que acabou indo atrás de uma atenção pela falta, pela ausência em casa. Creio que se os pais fossem mais presentes, monitorassem, né, deixassem, mesmo que tivessem problemas entre o casal, mas que isso não transparecesse para a filha, ou que eles cuidassem delas e depois eles resolviam entre eles sozinho, tivessem mais, poderia ser evitado? Pode ser até que poderia, como também pode ter fatos e casos que os pais fazem tudo isso e mais um pouco e o infeliz caso acontece. Mas eu acho que ajuda quando temos os pais presentes e creio que em qualquer fase da nossa vida. Desde quando um bebê nasce, a gente tem que dar uma total atenção e até quando está maior a atenção é mesma, porque o amor materno, o amor paterno, ele nunca morre. Você sempre será mãe mesmo sendo vó, você sempre será pai. Sabe, o seu filho pode estar casado, maior, mas esse sentimento de proteção, de zelar, sempre vai existir, ao meu ver. Então, nesse tema a gente vê essa questão que a pedofilia, principalmente por meios virtuais, pela internet, ela anda muito mais presente devido à ausência em casa, devido à falta de monitoramento. Então, aí vem o estupro e, infelizmente, depois a morte. Então, o recado que eu dou para vocês como mãe eu falho também, eu sou muito falha. Eu vejo algumas situações que também, às vezes, para eu dizer, eu mereço descansar, eu acabo deixando o momento de brincar com o meu filho, de assistir, ou até mesmo dando um esporro, uma resposta um pouco mais ríspida, mais grossa com eles, depois eu penso sem necessidade. Mas quando a gente se toca, então eu acho que ainda há tempo, né? A gente viu assim e dá para recuperar, voltar. Então assim, vamos cuidar mais com essas questões de internet, de redes sociais. Deixe eles usarem, fazerem só o que é a idade adequado para eles. Se puder monitorar, monitora. Coloca rastreamento, conteúdos que somente a idade dele permite. Bloqueie, põe senha, exija todo dia para ver o que está dizendo, o que está fazendo. Porque a gente pode dizer, não dá celular para criança, não dá. Mas hoje em dia é o mundo deles, eles nascem já com a tecnologia em volta. Então, já que isso é impossível de evitar, então monitore, esteja mais presente, sabe? Então passe conteúdos, coisas de acordo com a idade. Mexa no celular, é minha privacidade. Não, enquanto a criança não for de maior, não morar no seu próprio teto, não tem essa questão de privacidade, isso chama-se segurança. Tá? Então vamos ver, tem o coleguinha, tem o tio, tem o vizinho, é muito bom, eu deixo meu filho lá.
Ok, tem pessoas boas, a gente não pode generalizar, mas também não vamos cegar para tudo, que às vezes, né, tem pai, tem mãe que abusam das nossas crianças e elas sofrem terror psicológico e tem medo de falar. Então confie nas pessoas desconfiando. Se vê que o seu filho estava alegre, ficou mais triste, ou algum comportamento diferente, procure, vai atrás. Seja presente, porque talvez o mal pode ser evitado, ainda principalmente neles que são nossos bens mais preciosos. Tá bom, gente? Então, mas leiam essa antologia do Átila. Ela é curtinha, ela é rapidinha, porém ela é maravilhosa e necessária para abrir a mente às situações nas quais a gente está botando uma venda para fingir que é um mundo colorido, um mundo perfeito, mas não é. Nunca existiu e nunca vai existir. Pode ser melhor, mas isso depende de você, das suas ações, principalmente com os seus pequenos. Mas então vão lá, leiam lá várias antologias das histórias urbanas, um projeto muito legal, e principalmente também a Perséfone, que é do Átila, tá bom? É pesado, é forte, mas é importante, né? Em mim não gerou gatilhos, mas eu confesso para vocês que conforme, né, eu fui percebendo e no final ali o meu coração disparou. Depois até contei pro Átila, eu fiquei tremendo assim, porque, sabe, eu sei que tem coisas ruins no mundo, mas quando acontece com crianças, isso daí é o que mais me choca. Então fiquem ali que tem um alerta assim de gatilho, pode ser que você passou ou conheça alguém, isso te incomode, mas é necessário ler, tá bom? Então um super beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta, compartilha e até uma próxima. Tchau, tchau!